aos 147 anos de idade. Chegou o momento em que se aproximava a morte de Israel. Por isso, ele chamou por Isaac e Yosef, seu filho. Ele disse: Yosef é o José? Não. Ele disse: se você me ama de verdade, por favor, põe a mão sobre minha coxa e jure que, em consideração a mim, não me sepultará no Egito. Em vez disso, quando eu dormir com meus pais, você deverá levar-me para fora do Egito e sepultar-me onde eles estão sepultados. Ele respondeu: farei como você disse. Ele pediu: faça o juramento. E ele jurou então a Israel, curvou-se até a cabeceira de sua cama. amém. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, são as últimas palavras de Jacó, né? As últimas palavras de um homem que nós passamos ali umas 2 a 3 semanas estudando sobre a vida dele. Né? Falamos um pouco a respeito do filho dele, porém, falamos a respeito da vida de 2 dos seus filhos, não foi? Qual foi os 2 filhos que nós falamos? José e do filho mais velho. Não seria o mais velho. Tem que saber qual filho mais velho. Não foi o mais velho. O mais velho é Rubens. Sim, o Rubens. É. Judá. E Judá. Bem rápido, sai Foi rápido. bem, Já. Boa noite. Se quiser sentar aqui na frente, pode sentar. Amém? Então, nós falamos a respeito da vida de Judá e falamos a respeito da vida de José, mas antes de falar deles, nós também aprendemos um pouco a respeito da vida de Jacó, não foi? Então, vamos lá falar um pouco a respeito da vida de Jacó. Amém? Assim, nós vamos começar agora aí na apostila, tá bom? Diz assim: Jacó reuniu suas forças para encontrar-se com José. Essa não tinha sido a primeira vez, mas dessa vez ele sabia que não haveria outro. Por isso, esse encontro seria diferente. Gênesis capítulo de número 48 e o verso 2, eu já deixei aqui na apostila para nós, né? Diz assim: e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Nesse encontro, Jacó tinha em mente que não era surpresa boa ou triste. Era um último encontro que, neste dia, ele faria o que qualquer pai faria por seu filho: cuidar do futuro dele. Aqui a gente já para entender, para pensar nessa questão. Por que não era a primeira vez? Nós lembramos, né, que quando José revelou quem ele era para os seus irmãos, ele disse para eles, né, vão, né, e falem para Jacó e tragam ele até aqui. Olha, depois do homem passar, algum dos irmãos lembram quantos anos ele passou longe de José? 20 anos. 28 anos deu toda a trajetória dele. Até a casa de Potifar, ele teve em torno de 11 anos. Depois ele ficou mais de 2 anos. Né? Então, nós estamos aí em 13 anos que ele ficou longe de Jacó. Nesse momento, a gente passa para entender uma questão. Que Jacó foi chamado por José a um encontro em que ele tinha esperado muitos anos por aquilo. Aquele homem sofria e chorava a dor de uma amargura dia e noite. O único filho que ia herdar todo o caráter, todo o bem, e que ia continuar a dar andamento à promessa de Deus na vida do povo de Israel, tinha sido desaparecido. Em outras palavras, tinha sido morto por um animal. Isso estava na cabeça de Jacó porque os seus irmãos falaram para ele. Mas agora imagine o primeiro encontro de Jacó depois de todo esse tempo com José. Será que ele acreditou
Até porque, pela índole dos filhos, não dava para acreditar muito no que eles falavam, né? Tanto é que você vai entender que ele chegou com a seguinte informação: se o Senhor não enviar esse mancebo, que era quem? Qual era o outro irmão de José? Benjamim. Se o Senhor não enviar ele conosco, o Senhor que está lá do Egito não vai liberar trigo para nós. Então ele estava dizendo, imagine se ele pensasse assim, na hora que os seus irmãos chegaram até ele e dissessem assim, ó, agora é o Senhor, Jacó. Se tu não fores, né? Imagine assim, eles estão armando alguma para mim, esses aí. Eles estão aprontando alguma para mim. Estão pedindo para eu sair daqui, já sou velhinho. Minha situação não está muito boa. Mas, naquele momento, Jacó acreditou nos seus filhos, né? Mas, com certeza, no seu coração existia aquela dúvida. Será que é? Será que não é? Depois de tanto tempo. Imagine os seus irmãos chegando diante de Jacó e disse assim, meu, teu filho José, o quê? Me explica essa história direito. Né? Me explica essa história direito. Mas não consegui ainda raciocinar o que está na cabeça de vocês aí. Como meu filho José? Como assim meu filho José? Mas será que ele pensou assim? O mesmo milagre que aconteceu com o meu avô Abraão, ele realizou, mesmo não, né? Mas a mesma fé que meu pai Abraão tinha quando Deus pediu como sacrifício Isaac, ele disse assim, ainda que eu sacrifique, mas está na mão do Senhor, o Senhor vai fazer com que ele reviva naquele momento ali. Jacó pode ter pensado, passa várias coisas na cabeça de Jacó. Mas, antes de tudo, a Bíblia não vai esclarecer exatamente, não vai deixar bem claro, mas a gente pode pensar. Qual foi o questionamento de Jacó com seus filhos em relação a essa questão? Por quê? Porque eles iam ter que falar a verdade, né? Eles iam ter que falar a verdade. Parar para imaginar Jacó perguntar para eles, como assim José está no Egito? Mas vocês falaram que um animal tinha dilacerado ele. E ele estava morto durante todos esses anos e eu vivi com a morte dele. Alguém vai ter que se levantar. A Bíblia não mostra quem era. Mas um dos irmãos ia ter que se levantar. Ou poderia ser Rubens, que foi aquele que evitou a morte de José, ou poderia ser Judá, depois da transformação, como nós aprendemos, não é isso? Quem deve ter falado para ele? Não, meu pai. É que a gente não gostava de José, sabe? Nós estávamos com a intenção de dar um fim na vida dele. Se eles fossem agora pessoas mudadas. Nós estávamos com uma intenção de dar um fim na vida dele, porque estava incomodando, todos nós estávamos sendo incomodados pelo aquilo que ele fazia, e o Senhor amava muito ele. Dava mais privilégio, dava mais, tudo do bom e do melhor, tu dava para eles. E a gente que trabalhava no sol, dia e noite, éramos tratados como se fossem até trabalhadores qualquer da sua casa. E a gente se aborreceu com aquilo, e tivemos um só pensamento, vamos tirar a vida dele. Olha Jacó olhando para eles, né? Imagina eles falando isso, Jacó olhando para eles assim. Aí, ele diz assim, mas nós não matamos, né? Pode ficar tranquilo, nós não chegamos a matar. O homem já sofreu tanto com a morte daquele jovem, e eles disseram ainda para Jacó, não fique tranquilo, que nós não chegamos a tocar na vida dele. O que foi que vocês fizeram? Nós só vendemos eles como escravo. Só vendemos o teu filho amado como escravo para o Egito. Né? E agora não dá para imaginar qual seria a reação de Jacó. Né? Ou pular no pescoço deles, ou, sei lá, deserdar todo mundo. O que passou na cabeça de Jacó nessa hora? Porque para eles levarem Jacó no Egito, o Jacó ia ter que fazer esse tipo de pergunta, né? De onde vocês tiraram essa ideia de que meu filho José está morto? Já que vocês trouxeram a ideia de que ele está vivo, já que vocês trouxeram a ideia de que ele estava morto. Então, esse é um dilema que nós atravessamos na nossa jornada. Né? É como diz, a mentira tem perna curta, uma hora ela vai ser revelada. Quem sabe Jesus estudando isso, e ele falou aquela seguinte palavra, não há nada que seja, né, oculto que não venha a ser revelado. Dentro dessa pequena frase, eu coloco aos irmãos algo que eu fiquei questionando a Deus durante esses dias aí, né? Com relação a
a esse tratado aqui de Jacó, né? Com nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. E Jesus, ou os discípulos mesmo, estudando essas palavras, aprenderam grandes significados. Mas o que eu fiquei me perguntando para Deus foi: qual desses homens, baseado no estudo de Judá, qual desses homens da Bíblia eu me inspiro? Qual desses homens? Certo que a gente não vai poder fazer tudo o que esses homens fizeram, correto? Mas imagine só, você como filho, olha para o seu pai e você diz: eu quero ser que nem meu pai, que nem a Sara, né? Quando eu trabalhava no Bistec, ela dizia assim: quando eu crescer eu quero trabalhar no Bistec. Ela não sabia de nada, mas o que era que ela estava querendo? Ela estava se inspirando, não é isso? Ela não imaginava o trabalho onde estava trabalhando, mas ela não se mirava no trabalho, ela se inspirava em mim. E o que eu viesse a fazer, ela queria para a vida dela lá no futuro. Aí eu me perguntei, me questionei com Deus, dentro dessa questão, qual desses personagens da Bíblia eu vou me inspirar? Qual deles eu tiro para me inspirar? Né? Claro que a maioria vai dizer Jesus, claro, né? A maioria vai dizer Jesus. Mas durante toda essa trajetória que nós estudamos o caráter desses homens, sabe de onde Jesus tirou o caráter da vida dele? Desses homens. Porque Jesus, ele não conviveu com esses homens como corpo de homem físico, né? Ele aprendeu pela história que foi relatado a vida desses homens. Ele tirou lição que nós aprendemos, lição da transformação da vida de Judá, como é que é entregar-se em pró de uma outra pessoa, não foi isso? Porque no começo Judá, o que ele estava fazendo? Ele não estava nem se importando com José, não é? Só que depois da transformação, ele diz: não, eu me coloco no lugar dele. Pode, né, se colocar no lugar do próximo. Aí, olhando por outros lados, eu posso dizer, o mundo diz assim: quem é o teu herói da Bíblia? Né? Quem é teu herói? Olha, amados, mesmo que a gente pare para dizer é Jesus, então procure andar que nem Jesus. Procure fazer um pouquinho daquilo que Jesus fez, porque você não consegue fazer. Agora, se você começar a pegar a vida desses homens da Bíblia, da antigamente, você vai aprender na vida deles. É como se você estivesse... imagine só. Jesus pegou o Antigo Testamento, ele viveu, ele mastigou e deixou tudo resumido para nós, certo? Tanto é que ele vai dizer assim mesmo: ore, né, pelos que te perseguem. E outras coisas ele vai dizer: eu me coloco no lugar dos outros. Mas tu só ouvir essas palavras tem uma abrangência, tem um leque de opção. É como se de repente alguém dissesse para você: faça assim, pronto, acabou. Que nem a questão dos 10 mandamentos que Deus fez com Moisés. Moisés, guarda o sábado, pronto, e acabou. Não é isso? Ele explica por que tem que guardar o sábado? Não. Ele só diz: faça, pronto, e acabou. Agora, quando você pega Jesus falando, é porque Jesus mastigou, digeriu, resumiu, deixou bem resumido para nós o que nós devemos fazer. Aí a gente olha para a vida de Jesus, a gente vai ver 3 anos e meio de uma jornada na face desta terra. É pouco para te se inspirar, muito pouco. Mas aí você pega o Antigo Testamento, os profetas, você vai ver a vida de muitas pessoas que Jesus se inspirou. Então, se você quer ir um pouquinho mais a fundo daquilo que Jesus te orienta no Novo Testamento, volte ao Antigo Testamento, para você saber de onde foi que Jesus tirou as palavras que hoje você lê. De onde foi que tirou essas palavras. E um pouco... está chorando. E um pouco do que nós vamos aprender a respeito da vida de Jacó é justamente isso, né? Ele estava preocupado não só com a vida presente dos seus filhos,
ele estava preocupado com a vida futura dos seus filhos. Né? Então vamos lá. Sendo que, voltando aqui na apostila, sendo que esse cuidado era o que garantiria o futuro não somente deles, mas a sua descendência. Em Gênesis 48, 3, ele disse: Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Gênesis 48, 4, ele diz: E me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei a esta terra em possessão perpétua. Então ele passa a receber de Deus uma promessa que não é somente para aqueles que estão ali, correto? É uma promessa que vai estar indo de geração, os filhos, os netos. Né? Então ele já passa a dizer assim, tem de cuidado, porque não morre em ti. Então tudo que você for fazer, não pense que você esteja fazendo só para você. Não é isso que o Senhor diz, amai o seu próximo como a si mesmo? Então não faça só para você, não pense só em você, não olhe só para a sua vida. Imagine que tudo que você está fazendo vai atingir o próximo de alguma forma ou de outra, tanto para o bem quanto para o mal. Tudo que você for fazer, seja para aqueles que estão do teu lado, seja para aqueles que ainda não estão diretamente ligados a você, mas tudo que você realizar vai ter uma ação na vida das outras pessoas. É quase que nem dar o exemplo da questão da política, né? Como diz assim mesmo. Eu não vou me envolver tão diretamente com a política, porque tem muitas coisas que não vai afetar a minha vida do que está acontecendo lá em Brasília. Né? Mas o decreto, a lei, se eles vão abaixar, se eles vão diminuir o preço de uma mercadoria, afeta a tua vida de alguma maneira. Vai afetar. Não é isso? Então, tudo que você fizer aqui nessa terra vai afetar alguém, direta ou indiretamente. Por isso que tudo que fores fazer, pensai 2 vezes antes de fazer. É quase que nem de retornar a própria palavra do Senhor naquilo que ele diz. Antes de vocês fazerem um voto, pense muito bem. Né? Para que você não faça um voto da qual você não consiga cumprir e Deus tome isso diante de você, da sua vida. E aqui essa palavra, ela traz justamente isso. Não era para ele, não era só para Jacó, era para a sua geração. Né? Então, continuando. Esta promessa era algo tão forte na vida de Jacó que ele quis deixar registrada para os seus filhos. Não esquecessem e ficassem juramentadas. Gênesis 47, 29, ele diz, peguei uma parte do versículo onde ele diz para José, se lhe posso pedir um favor, põe a mão por baixo da minha coxa e jure. Juramentada. Qual é esse episódio que ele diz aqui? Um episódio de que José tinha que não enterrar Jacó ali naquele país. Ele não queria, ele queria ser enterrado juntamente com seus parentes, aonde ele foi, lá na cidade de Efrata, né? Continuando. Jacó começa o testemunho de sua vida com Deus, falando do aparecimento de Deus para com ele. Gênesis 48, 3. E disse José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na cidade de Canaã, me abençoou. Não diferente o que aconteceu com os meus pais, com seus pais. Gênesis 17, 1, ele vai dizer, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo. Né? Olha as palavras, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente em mim em tudo. Assim como Isaac, Gênesis 26, 24, naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus de Abraão, o seu pai, não tenha medo, pois eu estou com você, por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos,
Jacó não deixou registrado somente sua estadia nesta terra, mas uma linhagem que tinha sido encontrado e andado com o Eterno. Aqui a gente lembra quando a gente começou falando como que uma pessoa, né, pode estender as mãos sobre a minha cabeça e tentar passar alguma coisa se eu não o conheço. Aqui na vida de Jacó, além da gente saber quem ele era, ele vinha de uma linhagem santa. Abraão e Isaac. E as promessas que foi feita aqui em Gênesis 17:1 e em Gênesis 26:24, a primeira foi feita a Abraão, depois foi feita a Isaac. Olha que a promessa de Abraão, de Isaac é um pouco diferente de Abraão. Ele só diz assim mesmo, né? Anda, né? Aqui 17:26. Naquele dia o Senhor apareceu e disse: Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, olha só, por causa do meu servo Abraão, eu te abençoo. Porque a gente não tem muitos relatos da vida de Isaac, certo? Mas o próprio Deus falou, por causa do meu servo Abraão. Só que com Jacó, ele não diz por causa do meu servo Isaac, né? Sendo que Isaac era pai de Jacó. Ele volta a continuar a mesma promessa, a promessa que eu fiz a Abraão, mas aí ele já diz assim mesmo, ande comigo, obedeça tudo aquilo que eu estou lhe falando. Deus estava ensinando aquele homem. Deus agiu da mesma forma que agiu com Jacó, agiu com Abraão? Não. Deus tratou a vida de Isaac como ele tratou a vida de Jacó? Não. A gente tem um relato de um tratado de Deus com a vida de Jacó bem apertadinho, né? Ele passou realmente pelo crivo ali, bem apertado. Só que Abraão, não. E nem Isaac. Só que a promessa existia ainda. Lembra como Deus diz, olha, existe uma promessa sobre a tua vida? Agora, qual desses 3 casos você se encontra? Você é o Abraão? Você é o Isaac por conta dos teus pais, tu está sendo abençoado, né? Ou você é Jacó, que está sendo passado por um crivo para poder ser abençoado. Então, que nós possamos, olha só como é importante a ação, as nossas ações hoje, para que os nossos filhos colham dos frutos que nós estamos plantando. Mas existe uma promessa. Existe uma promessa. Vamos lá seguir. Nesta terra. Em outras palavras, na outra folha, né? Em outras palavras, ele não falou só de si, mas também não ficou falando apenas de coisas boas para tentar convencer seus filhos de uma realidade superficial. Pelo contrário, ele conta das dores que sofreu, por isso seu relato tem um peso sem igual, quando ele começa a dispensar as bênçãos sobre os seus filhos. Ele não é aquele tipo de irmão, né? Aquele tipo de irmão lá que é só bênção, né? Que é só vitória. Vem para Deus que a tua vida vai ser maravilhosa. Vem para Deus que tu vais receber. Vem para Deus que tu vai ganhar. Vem para Deus que a porta vai se abrir. Vem para Deus que tu vai ser curado. Ele não estava sendo com seus filhos, não estava dando um relato, só um lado da moeda, né? Ele não estava dando só um lado da moeda, para que deixasse que o mundo ensinasse ele o outro lado. Já pensou? Ele tinha que realmente falar a verdade para os seus filhos, né? Ele tinha que falar principalmente as dores que ele sofreu. Mas aí, assim como, lembra que a gente estava falando a respeito da questão de o que ele pensou e qual a sua reação quando seus filhos chegaram e disseram para ele, pai, vamos ao Egito porque José está lá. Isso nunca tinha passado pela nossa cabeça antes, né? Pensar nesse quadro da situação. Do que Jacó pensou naquele momento que os seus filhos disseram, vamos ao Egito, José está vivo. Me explica essa situação aí. Por que José está vivo? Né? Então, justamente é nesse quadro, amados. É o que Jacó passou para os seus filhos. Olhem, né? Olhem que servir a Deus existem os seus desafios. Mas todos nós passamos por desafios, tanto fora
quanto dentro, vê Judá. Mas aí a gente para entender uma coisa que eu tenho falado para os irmãos. Existem dois tipos de provação na vida do crente. Aquela provação da qual você está sendo provado pelos seus erros e aquela outra por você estar sendo provado por ser fiel a Deus. Pelos seus erros, você não recebe recompensa. Você é tratado para melhorar. Agora, por ser fiel a Deus, você recebe recompensa, né? Porque você está sendo fiel a Deus. Então, todos nós atravessaremos por momentos como esse na nossa vida. E mais uma vez a gente procura analisar em que ponto eu me encontro nesta hora. Qual é a situação em que eu me encontro? Claro que para muitos traz aquela seguinte pergunta: o que eu estou fazendo? Né? Tanto é que a gente não faz algumas perguntas corretas para Deus. A gente só olha pelos nossos problemas que nós estamos atravessando. A gente não procura pensar como acontece aqui com relação a esse tratado de Jacó, em questionar aos seus filhos porque José ainda está vivo. A gente só quer saber da solução do problema. A gente não procura perguntar para Deus realmente o que está acontecendo, para que Ele possa nos explicar, para que Ele possa nos orientar. Tanto é que, se o teu coração está confuso, lembre-se de uma coisa: a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do teu coração. Se existe muita confusão no nosso coração, é porque nós estamos deixando um pouco a Bíblia de lado e tentando resolver aquela questão por outros métodos. Deixando um pouco a palavra de Deus de lado e começando a buscar outros quadros. Lembre-se de uma coisa: quando você buscar um profeta, você receberá a recompensa de um profeta. Quando você buscar o justo, você receberá uma recompensa justa. Agora você depende. A Bíblia fala isso. Depende de cada um de nós. Jesus, com seus discípulos, dentro das suas palavras, já saíam profecias, mas eram conselhos que ele dava para os seus servos. Orientação que ele dava para os seus discípulos. Você vai ver Jesus profetizando mais nitidamente, pode ser que ele tenha profetizado em outros casos, só no caso daquela mulher do poço, aonde ele falou do seu esposo, que ele diz assim, deu um ar de revelação do sobrenatural. Mas fora isso, Jesus orientava, ensinava, né? Façam isso, meu filho, ande por aqui, meu filho, né? Então ele estava dizendo para cada um dos seus discípulos: pense muito bem, lembre-se do que Salomão ele passa a dizer, busque sabedoria. Acabou, já entende que tem um pouco de sabedoria, busque discernimento, né? Porque se você ler é sabedoria, você aprender história é sabedoria, mas se você não saber encaixar isso na tua vida, de nada vai. Aí você vai aprender a discernir o que é que vai encaixar para a minha vida, em qual momento da minha vida aquilo vai entrar. Principalmente quando se trata a respeito da questão de revelação, ou quando se trata a respeito da questão da vontade de Deus, para que eu possa tomar uma decisão ou fazer algo. É ou não é a vontade do Senhor? O discernimento ele vai te ajudar nessas questões. E a meditação na palavra do Senhor vai te orientar. Então, nesse momento que Jacó chama os seus filhos, para que ele possa mostrar a realidade do seu caminho, ele diz para eles: olha, meus filhos, quando eu estava na cidade de Luz, eu estava caminhando. Agora eles perguntam: pai, imagine só os seus netos, porque ele chamou, né? Efraim, Manassés, ele chamou para si. Ele disse: não será mais teu filho, José, eles serão meus, né? Então, quando ele está abençoando, será que os seus filhos ali, em algum momento da sua trajetória, perguntaram qual o motivo dele ter saído daquela cidade, da casa dos pais deles, né? Nessa trajetória, que revelação maravilhosa. Aí você olha, se a gente se perder nesse mundo que existe hoje em dia, não é muito diferente, se você observar esse detalhe, não é muito diferente. Se Manassés e Efraim tivessem só admirado o testemunho de Jacó, né? Nossa, meu avô viu uma escada e anjos subindo e descendo, né? E Deus do lado dele. Nossa, ele é um homem de Deus mesmo.
Mas será que algum deles fizeram uma pergunta? Por que Deus se apresentou para ele? Onde foi que Deus se apresentou para ele? Qual o motivo de Deus ter se apresentado para ele? E qual o propósito que Deus falou e revelou a respeito daquela questão? Eles vão dizer, ó, porque o meu avô, ele tentou roubar a primogenitura do irmão dele. Né? E a minha mãe estava ajudando ele também. Minha mãe estava ajudando ele, estava fazendo um complôzinho lá, para tentar pegar, né, a primogenitura, pegar a bênção. Aí o irmão dele, mais velho, projetou a morte dele. E ele com medo de morrer e a mãe com medo de perder um filho, e disse assim, usou o útil agradável. Olha, não quero que Jacó case com nenhuma dessas mulheres aí da qual Saul casou. Envia eles lá aos teus parentes. E ela pega e envia. E é nessa trajetória que Deus se revela para Jacó. Essa maravilhosa escada de anjos subindo e descendo. Então, quando você vê alguém falar de maravilhas, pergunte primeiro. Né? Procure saber. Não se encante apenas com o que ele vai falar, ou com o que ela vai falar. Aquela revelação poderosa. Né? Como diz, a gente é acostumado a falar, pessoa, Deus me levou ao inferno, Deus me levou ao céu, Deus me... Pergunte. Né? Eu tenho um testemunho, um relato da minha própria vida, de que o Senhor tinha acabado é quase que a minha história, esse processo é quase que na história de Jacó. O Senhor tinha acabado de me resgatar lá do mundo. Né? Aí eu mergulhei na palavra do Senhor dia e noite, mergulhando, e por um acaso eu estava lendo o livro de Gênesis. O livro de Gênesis conta a respeito do Jardim do Éden, né? E Deus em sonho me levou naquele. Aí se alguém me perguntasse, se eu ficasse admirado só por Deus ter me levado, pergunte, né? Qual o intervalo de tempo? Porque antes eu não era esse santo, não. Que nem Jacó, eu não era esse santo, não. Né? Mas lembre-se de uma coisa, quando Jacó saiu da cidade dos pais dele, ele saiu com medo de morrer. Ele saiu uma viagem de quantos dias, os irmãos lembram de quantos dias essa viagem? Lembram? Quantos dias tem um mês, aproximadamente? De 28 a 30 dias, uma viagem a pé. No terceiro dia, uma pessoa que estava acostumada a dormir numa cama, acordar, a mamãezinha café da cama, né? Tinha o almoço, lentilha, tinha o cordeiro, né? Se quisesse tomar até um bolo de fubá, tinha lá. Tudo preparadinho para o filhinho querido da mamãe, que era Jacó. Porque o querido do papai, quem era? Esaú. Aí o que é que acontece? Sai de casa. Só imaginando, na Bíblia não vai falar. Ele coloca aquela trouxinha na costa dele, né? Deixa eu seguir meu caminho. Primeiro, segundo, primeiro dia dorme no relento. Lembra que nós falamos? No primeiro dia ele estava querendo dormir, então ele já lembra que o sonho, que a Bíblia fala, que ele deitou a cabeça numa pedra, né? Mas ele já não foi aquela pedra abençoada, ficou no primeiro dia ele não dormiu 3 dias no mesmo lugar, né? Ele dormiu em lugares diferentes 3 dias. Então foram 3 pedras diferentes. Dessas 3 pedras, uma foi abençoada. Tanto é que ele derramou azeite ali e disse: aqui vai ser. Então, ele justamente estava ali vendo que qualquer momento, se aparecesse algum animal, ia pegar ele. Se aparecesse bandido, ia roubar ele. Ele não sabia se ia chegar vivo naquela cidade. Então ele estava como diz a expressão do ditado, ele estava entre a cruz e a espada, não tinha o que fazer. Era esse o caminho. E desespero total. Ô Pai, Deus de meus pais, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, Deus de meu pai Abraão, me guarda, me protege. Tanto é que quando Deus se revela a ele já diz, né, se o Senhor me proteger, me guardar, me prosperar, eu voltarei e te darei a 10ª parte de tudo que o Senhor me abençoar e me guardar. Ele já garante a segurança dele com Deus. Né? Ele já garante a segurança dele com Deus. Então, o homem estava esperto ainda. Ele estava com medo, mas estava pensando, estava raciocinando. Com medo, mas raciocinando. Então, foi nessa etapa que Deus se apresentou para ele. Foi nessa hora que Deus mostra essa maravilhosa escada. Então, amados, por isso que o Senhor Jesus, né, eu sempre estou dando uma puladinha aí, mas o Senhor Jesus disse assim mesmo,
não vos admireis, porque eu chamei vocês, enviei vocês, dei poder, autoridade para curar as enfermidades e expulsar demônios. Não vos admireis com isso, né? Mas tende cuidado para ver se o teu nome está escrito no livro da vida. Com isso tu tem que estar preocupado, né? Com isso, por isso que a gente volta no princípio e diga assim mesmo, quem é que está impondo as mãos sobre a minha cabeça? Que tipo de pessoa está impondo as mãos sobre a minha cabeça para orar por mim? Né? E nós estamos aprendendo aqui a respeito da vida de Jacó. Vamos lá, né? Meus irmãos, lembram onde a gente parou? Às vezes a gente viaja tanto que esquece. Aqui da cidade, né? 48:7, vindo pois... Gênesis 48:7. Vindo, pois, eu de Padã, morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Uma morte repentina que não esperava, que ele esperava, né? Não esperava Jacó, mas ele enfrentou essa perda com muito pesar, não sabendo ele que o sentimento de perda ainda não cessaria em sua vida. Quando ele perdeu seu filho amado José, essa dor ele carregou por muitos anos. Jacó deixa registrado, mas, porém, o Eterno muda o quadro da vida de um servo fiel. Gênesis 48:11. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Aquele homem tinha perdido, tinha que fazer, ele ia fazer uma mudança, ia sair de um lugar para outro. Quando ele está chegando lá, imagine Jacó projetando, vou fazer uma tenda para as concubinas, vou fazer uma tenda para Leia e vou fazer uma tenda para minha mulher amada, né? E vamos viver um pouco de tranquilidade naquele lugar. Se organizando, se programando para viver um pouco de tranquilidade. O homem está prestes a chegar na cidade de Efrata. Repentinamente, Raquel morre. Ele não estava esperando. Ele estava projetando viver um pouquinho mais de dias felizes com a sua mulher amada. Mas ele perde Raquel. Não demora muito tempo, vem a notícia da perda do seu filho. Esse homem não estava muito bem na fita, né? Como diz aí. Não estava muito bem com Deus. Ou não estava muito bem na vida. A vida dele não estava muito legal. Perde a mulher amada. Para completar, ele perde o filho amado. O que é que falta perder mais, Senhor? Né? O que é que falta perder mais da minha vida? Porque eu tenho que sofrer mais, porque eu tenho... Lembre-se das três figuras icônicas que nós estamos falando. Abraão, Isaac e Jacó. Então a gente já está ali presenciando a vida desse homem. Porém, a gente estudou a vida de Jacó já aqui e a gente detectou que os sofrimentos que ele passava, ele aprendeu muito, não aprendeu? Ele aprendeu muito, Jacó. Ele soube receber não só o bem de Deus, mas o mal de Deus também na vida dele. Né? Ele foi crescendo, apesar de que ele não mudou da água para o vinho, mas todo o desafio era para mudança, era para mudar algo na vida daquele homem. E ele permaneceu fiel a Deus. Ele continuou sendo fiel, independente do tipo de provação que ele estava enfrentando. E aí ele pensava assim, ele falou aqui em Gênesis 48:11, meu filho, né? Imagine ele sentado com Jacó, últimos dias da vida de Jacó, já sentado com José. No capítulo 48, você vai ver que já vai ser os últimos dias da vida de Jacó. Ele dizia assim, imagine ele olhava para o seu filho José e disse assim mesmo, nunca que eu imaginara ver o teu rosto. Olha como Deus é fiel. Imagina ele falando como nós, né? Olha como Deus ele é fiel. Ele não só me fez ver o teu rosto, mas como me fez ver os teus filhos também. Né? Então, se eu tenho que... Nesse momento, a gente... Bora para a apostila para a gente
seguir aqui a linha. A alegria de Jacó era dupla. Neste sentimento, ele não demorou a externar o que já estava em seu coração. E até hoje o povo de Israel transmite a seus filhos, de geração a geração, a bênção a seus filhos. E essa bênção que eu já falei para os irmãos, né? Eu coloco um lembrete ali no meu celular. Toda sexta-feira, às 18 horas, essa bênção eu oro pela vida da Sara e agora pela vida da Laura. Diz assim, Gênesis 48:15, e abençoou José, dizendo, que o Deus a quem eu sirvo, a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu. Jesus falou a respeito de alguma palavra que se tratava a respeito de pastor? Eu sou o bom? Então, lembra-se que essas palavras de Jesus ele tirou de algum lugar. É isso? O Deus a quem tem sido o meu pastor tem toda a minha vida até o dia de hoje. Lembra da questão da fidelidade? No 48:16 ele vai dizer, o anjo que me redimiu de todo o abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo meu nome, pelo nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Sabe quem, na hora que eu estava lendo esse versículo, sabe quem foi que também, outra pessoa que me passou pela mente, que aprendeu essas palavras? Quais são os 2 salmos mais conhecidos que nós temos? Qual é? É o Salmo 23. E? Qual é o outro? A gente sempre... 91. O Salmo 23, ele é do? E o Salmo 91 é de? Proteção, né? De todo mal. Salmista, ele também ele teve encontro com o relato da vida de Jacó. Essas palavras, esses homens que tiraram Davi, Salomão, não tiraram essas palavras em vão. Tanto é que você vai ver o próprio Salomão dizendo, nada é novo nessa terra. Nada é novo. Tudo já se viveu, já se provou, né? Então ele estava dizendo assim, tu és o meu bom, tu és o meu pastor. E ele estava dizendo, tu é aquele que me guarda de todo mal. E essas 2 promessas, Jacó transmitiu à vida dos seus filhos, e o povo de Israel até hoje faz isso. Eu vou querer as coisas boas para a minha vida. Então, até hoje eu faço isso na vida da Sara e na vida da Laura. Então, é uma dica para os irmãos. Né? Pegarem esses versículos e toda sexta-feira fazer essa oração em prol do filho de vocês. Porque, como dissemos, o mundo físico que nós comentamos ainda há pouco, não foi toda ação que você faz, ela nunca é inteiramente direcionada a você. Sempre vai haver uma reação ao teu redor. No mundo espiritual é muito mais ainda. Né? O mundo espiritual é muito mais ainda. Tanto é que você vai ver Jesus falando a respeito, a Bíblia vai falar que com a tua boca tu pode o quê? E? Então, né? Assim viveu e morreu Jacó em paz, com a sua missão cumprida. Gênesis 49:33. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou, foi reunido aos seus quem? Antepassados. Quando nós expirarmos desta terra, nós temos um propósito, encontrar com esses homens, não é? E em nome de Jesus nós vamos encontrar. Né? Nossa busca é pela salvação. Lembra que ele falou aqui, ó. Jesus também já pega essas palavras e diz aqui, ó, salvação. Né? O que provê na tua vida, o que te protege e que te dá a salvação. Os 3 pilares do povo de Deus. Sem Deus, esses 3 pilares não estão firmados na vida do ser humano. Ele é o teu bom pastor, ele que te guarda de todo mal e ele que promove a tua salvação. Então, amados,
diante desta vida, diante deste versículo 49, verso 33, ao acabar de dar essas instruções, sabe de quem me vem, quem vem à memória? Vamos ver se os irmãos estão conectados aí. Quem é que vem à memória nesta hora? Ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, deitou-se, inspirou e reuniu os seus antepassados. Quem é que vem à memória no Novo Testamento? Não, no Novo Testamento. Quem vem à memória? Ao acabar, ao findar, ao combater um bom combate. Quem foi que fez isso? Encerrei a? Guardei a fé. Está tudo, né? Está tudo na palavra do Senhor. Quem era que Paulo era? Era um zeloso fariseu. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Então isso significa que aquele homem ele tinha a lei guardada na sua mente. Não só a lei, né? Ele tinha a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele tinha os profetas. Então tudo isso que a gente está aprendendo aqui, Paulo sabia de cor. Porque nós estamos muito longe de Israel, né? A gente tem apenas ideia de como eram esses caminhos, mas Paulo viveu lá. Paulo soube lidar, sabia os costumes, sabia tudo isso daqui. E agora, para quem realmente queria Cristo, quando ele tinha apenas a lei, ele vivia de acordo com aquilo que era entendido pela lei. Quando ele pegou Cristo, Cristo transformou essas palavras de lei em palavra de vida. Em palavra de vida para a vida daquele homem, e que tudo que ele fosse fazer iria mover algo no mundo espiritual. Não somente para ele, para aqueles que estavam ao seu redor e para aqueles que ainda viriam, que somos nós. Lembra-se? Tudo que você for fazer, tua decisão, principalmente por Cristo e para Cristo, vai afetar não somente a tua vida, mas aqueles que estão ao teu redor e aqueles que ainda estão por vir. Jesus orou dessa maneira, né? Jesus, ele orou e nós somos resultado da oração, das ações de Cristo. Nós somos resultado das ações de Cristo, das ações dos discípulos, né? Então eu quero que um dia, lá na frente, exista fruto dessas ações desta igreja daqui de Florianópolis. Amém? E exista fruto da sua vida também. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deu para entender? Ah, mas faltou uma detalhe, né? Os irmãos não me lembraram. Qual foi as palavras lá do finalzinho da apostila? Só para o Adriano entender, todo fim, né, de um livro de estudo, porque hoje nós terminamos o livro de Gênesis, né? Semana que vem, se assim Deus permitir, nós vamos começar o livro de Êxodo. E toda vez que eles terminam o livro, eles falam essas palavras: Hazak, Hazak, Vernite, Hazak. Seja forte, sejamos fortalecidos.